Pessoal, vamos lá, dando continuidade aqui ao nosso vídeo da unidade 2. Continuando na prática, né, da resolução de exercício sobre esse assunto limites, tem mais 3 situações aqui iniciais para a gente discutir. Então, essa questão 6, o que é que ela traz? Limite, ou ela pede para que você encontre o valor do limite de 6x menos 30 dividido por x ao quadrado menos 25, quando x tende a 5. Então, qual seria o resultado dessa expressão aqui, né? Continuando o desmembramento, você pega aqui limite de x tende a 5, limite de 6 vezes x menos 5, e embaixo, x menos 5 vezes, vou apagar aqui, x mais 5. Então, você perceba aqui que você desmembrou a parte de cima e a parte de baixo. Limite aqui de x, 5. Você elimina aqui esses dois membros, que são iguais, porque aqui sobra. Ele quer agora o limite dessa expressão. X mais 5. Que no caso você encontra, substituindo, 6 sobre 5 mais 5. 6 sobre 10. Se você quiser simplificar, o resultado aqui dá 3 sobre 5. Então, 3/5 é o resultado dessa sua expressão. Se você percebe, né, que sempre que você desmembrar ou fatorar a parte de cima com a parte de baixo, você consegue enxergar um melhor caminho para resolver as situações, certo? Você pode observar aqui que eu anotei essa questão 7 para você, e ele pede o limite de x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3 quando x tende a 3. Aqui a parte de cima também, você desmembrando. Situação essa, acho que parecida com aquela inicial lá, de algum exercício do primeiro vídeo. Você viu. Aqui é x menos 3, x mais 3, sobre x menos 3. Então aqui você tem o limite dessa expressão, x mais 3. Simplesmente agora você, substituindo 3 mais 3, você tem o resultado de 6. Também bem simples, bem básico, né? E parecida com alguma que a gente fez lá naquele nosso primeiro vídeo. Beleza? Aqui embaixo você tem uma outra situação, questão 8, do limite de 5 menos x sobre 25 menos x ao quadrado, quando x tende a 5. Como é que você resolve? Vamos lá. Pega isso aqui, essa parte de cima é 5 menos x. Aqui embaixo, você desmembrar isso, 5 menos x sobre 5 mais x. Aí você tem limite, quando x tende a 5, você pode eliminar aqui. Em cima sobra 1 sobre 5 mais x. Então, aí você pode, substituindo, um sobre 5 mais 5, 1 sobre 10. Pronto, tá aí mais 3 situações, um pouco diferente, né? Mais parecida com as anteriores, mas como o vídeo realmente a gente insiste na questão da prática, né? A gente procura sempre fazer com que você aproveite bem esses momentos, e essa é a nossa intenção, para intensificar a prática sobre esse assunto de limites, beleza? Bom, pessoal, coloquei aqui mais 3 situações, né? Um pouco diferentes, né? Entre elas. Aí cada uma carrega uma particularidade, certo? Então nessa questão 9, você tem aqui limite de x ao cubo, uma situação particular que a gente não viu até agora, sobre 2x ao quadrado menos x. Quando o x tende a 0, qual é o resultado do limite dessa expressão? Nesses casos aqui, você simplesmente substitui o zero na expressão. Sendo substituindo o zero na expressão, você tem 0 ao cubo em cima, 2 vezes 0 ao quadrado embaixo, menos 0. Aqui no caso essa expressão é 0. Simplesmente você se comporta dessa forma, fazendo simplesmente essa substituição do zero em cada uma dessas expressões, né? Nessa questão 10, também, um tanto quanto elementar, né?
simplesmente você substitui o 2 aqui nessa expressão, como ela não é uma relação, né, entre uma expressão e outra, ela é simplesmente só uma expressão, você aqui carrega só essa substituição. 5 vezes 2 mais 1, aí aqui você tem 4 menos 5 vezes 2, 10, mais 1. Aqui você tem menos 6 mais 1, que você tem menos 5. Resultado dessa expressão. Certo? Então, simplesmente você faz assim de forma bem elementar. Aqui nessa questão também, você pode aplicar, seria até interessante lembrar, eu faço questão de reforçar isso, para você ir lá na unidade de estudo, no teu material postado na tua plataforma, você tem uma questão que a gente chama na teoria de limite, questão da unicidade de limite. No caso dessa expressão aqui, você pode desmembrá-la em 3 outras situações que eu vou aqui pontuar para você. O limite de x ao quadrado quando o x tende a 2, menos o limite de 3x quando x também tende a 2, mais 1. Então, se você fizer isso, você está resolvendo uma situação de limite através dessa propriedade, chamada de unicidade, ou teorema da unicidade de limites, ou do limite, né? Certo? Então, se você fizer isso aqui, simplesmente substituindo 2 em cada uma delas, você chega a um resultado. 4 menos 3 vezes 2, 6 mais 1. Você tem menos 2 mais 1. Você tem menos 1. Continuando aqui, mais 3 questões que a gente pontuou, com situações também bem particulares, né? Nessa primeira aqui, você percebe que a divisão está entre uma equação de segundo grau e uma equação de primeiro grau. Então, a equação de segundo grau está funcionando como numerador e a equação de primeiro grau funcionando como denominador. No caso dessa divisão, nessa ordem, diferente das anteriores, como a gente viu, você simplesmente, para encontrar o resultado do limite dessa expressão quando o x tende a 3, você simplesmente faz a pura e simples substituição do 3 em cada instante que tiver o x. Então, 3 ao quadrado menos 2 vezes 3 mais 1. 6 vezes 3 menos 7. O resultado dessa expressão de cima, você tem 5 vezes 9, 45. Menos 2 vezes 3, 6 mais 1. Aqui embaixo você tem 6 vezes 3, 18 menos 7. Se você tirar 6 de 45, você fica com 39 mais 1. E embaixo, 18 menos 7 dá 11. 40 sobre 11 seria, então, o resultado dessa expressão. Só matemática elementar mesmo. Você substituindo 3 onde tiver o x. No caso, eu relembro, né? Chama a atenção para esse aspecto da relação. Uma coisa é você relacionar uma equação de primeiro grau com outra de segundo grau. E, no caso aqui, é o contrário. A equação de segundo grau em cima, a equação de primeiro grau embaixo. Simplesmente você faz essa substituição. Tá certo? Então, só ajeitando aqui esse x, né? Você não confundir, tá? Aqui nessa questão 13, você tem limite da raiz cúbica de uma equação de segundo grau. Nesse caso aqui, você pode fazer o seguinte. Raiz cúbica de quê? Do limite dessa expressão. Se você fizer assim, você vai agora, quando o x tende a 5, simplesmente agora você substitui o 5 quando tiver o x. Então, raiz cúbica de 3 vezes 5 ao quadrado menos 4 vezes 5 mais 9. Vamos resolver isso aqui. Aqui embaixo. Raiz cúbica de
3 vezes 25, 75. Menos 4 vezes 5, 20. Mais 9. Então aqui como é que fica isso? 75 menos 20 dá 55 mais 9. Você tem raiz cúbica de 64. Se você lembrar bem, raiz cúbica de 2 à sexta. Se você fizer isso aqui, 2, 6 dividido por 3. Você tem 2 ao quadrado. Você tem o resultado 4. Você desmembrando bem isso aqui com cuidado, você chega naquele resultado.